Boa tarde. Em nome do Conselho Regional de Medicina, agradeço o convite do Hospital de Santa Maria para nós tratarmos do assunto declaração de óbito. Eu sou a primeira secretária atualmente do Conselho, meu nome é Márcia Vaz, e eu durante quase 28 anos trabalhei no Departamento Médico Legal, então tive algum contato com um grande número de preenchimentos de declarações de óbito. Então, isso me levou, de uma certa forma, a acabar descobrindo algumas questões que geralmente causam dúvidas, né, ou apreensão aos colegas frente a uma situação que já não é fácil, que é quando o nosso paciente morre, ou quando nós somos chamados a fornecer uma declaração de óbito de alguém de um paciente que nós acabamos de atender e desconhecemos a maior parte da sua história pregressa. Nós vamos compartilhar, então, a apresentação para a gente ir falando. Se alguém quiser fazer questionamentos, pode levantar a mão ou abrir o som, né, e fazer o questionamento, eu não me importo. Ou, se quiser fazer ao final, também a gente vai dar um tempo ao final para esclarecer dúvidas. Tá? Então, a declaração de óbito ela um documento que é fornecido pelo Ministério da Saúde aos estados, às secretarias estaduais de saúde, e posteriormente elas são entregues às secretarias municipais de saúde. É um documento que é eminentemente um documento médico, ele não pode ser preenchido por nenhum outro profissional de saúde. Então, é um documento de preenchimento exclusivo de médico, exceto quando não existir médico, então aí nós teremos uma situação especial, mas que não é substituída por profissionais de saúde. É importante o entendimento da declaração de óbito, porque ela tem duas funções, tá? Ela tem uma função médica, que é dar informações ao gestor, ao Ministério da Saúde, a respeito de mortalidade. E a segunda função é uma função jurídica, que é comprovar que o indivíduo deixa de existir civilmente, penalmente. Tá? Então, quanto aos aspectos médicos, na realidade, o surgimento do formulário que nós conhecemos hoje, ele é bem recente, ele é de meados do século passado, tá? Porque, na realidade, o que acontecia é que todos os países, as cidades, os estados, tinham suas próprias declarações de óbito. E quando se queria comparar mortalidade, né, ou poder se fazer estudos correlacionando diferentes cidades, diferentes estados, diferentes países, isso ficava inviável porque as informações elas eram registradas de forma diferente. Então, em 1950, foi criado um modelo internacional de atestado de óbito, que hoje constitui só uma parte da declaração de óbito, que seria onde estão as causas de morte. Então, é onde a gente escreve, né, a gente registra as causas de morte. O Brasil, em 1976, padronizou a declaração de óbito. Tá? Então, o Ministério da Saúde estabeleceu que seria uma função dele normatizar o preenchimento da declaração de óbito. E este mesmo documento ele é preenchido em todas as cidades do país. Isso permite com que todas as informações constantes desse documento elas possam ser compiladas e comparadas. E, obviamente, num país continental como o nosso, nós teremos certamente causas de mortalidade diferentes, né, nas diversas regiões. Né? E isso também será feito nos estados e nos próprios municípios. Então, existe um controle epidemiológico em função das causas de mortalidade, e desta forma, preenchendo adequadamente a declaração de óbito, nós, como médicos, estamos contribuindo para as questões epidemiológicas, ou seja, para as políticas públicas que visam prevenir doenças
que podem ser preveníveis e que potencialmente levam a um aumento de mortalidade, né? Exemplo disso são a hipertensão, o diabetes, né? A mortalidade infantil, que tem algumas, o pré-natal seria importante. Então, todos esses indicadores permitem que o gestor, com que o Ministério da Saúde faça suas políticas de saúde a nível nacional, os gestores estaduais façam as suas políticas de saúde a nível estadual e os municípios também identifiquem aonde estão suas fragilidades e possam fazer a prevenção dessas doenças e dessa mortalidade que pode ser prevenível. Então, mais ou menos já comentei sobre isso, os dois aspectos, né? O da esquerda, então, é um documento que vai coletar essas informações para permitir as estatísticas de mortalidade e que leva aos programas de saúde do Ministério. E o aspecto jurídico, então, que vai permitir a emissão, ao emitir a declaração de óbito, de posse desse documento, a família registra este documento em cartório, e a partir daí, então, nós temos um documento que se chama certidão de óbito, que é a declaração registrada, e a partir deste momento, então, legalmente, este indivíduo deixou de existir para a sociedade. Todas as suas responsabilidades deixam de existir. E a família, então, pode dar sequência às questões legais, desde as mais imediatas, como o sepultamento, né? O sepultamento só pode ser feito frente a uma declaração de óbito registrada em cartório, ou as questões de herança, de espólio, de seguros que esse familiar que faleceu tenha deixado para a família. Então, este é o modelo que nós conhecemos da declaração de óbito. Tá? Ele é fornecido, como eu comentei para vocês, pela Secretaria, nos municípios, pela Secretaria Estadual de Saúde. Ele é constituído de 9 partes, e destas 9 partes, 7, elas são de responsabilidade de preenchimento do médico. Tá? Bem no início, a gente depois vai ver parte por parte desse documento, mas bem no início há uma parte que é de responsabilidade de preenchimento do cartório, e ao final, na 9ª parte, ela é responsabilidade, caso não exista médico, para 2 testemunhas irem ao cartório e declararem que esta pessoa está morta, né? Então, o único profissional que assina este documento, se ele preencher, é o médico, tá? Então, aqui nós já começamos pelo bloco 2, porque o bloco 1 é o do cartório, tá? No bloco 2, nós temos de importante, o bloco de identificação do paciente que faleceu. Então, ali nós vamos dar o nome, a filiação, a idade, local de nascimento. Pode voltar, por favor. Local de nascimento, grau de instrução, e tem 2 pontos bem importantes aqui. O primeiro é o item 1 do bloco 2, que é a questão que pergunta se o óbito é fetal. Então, sempre que nós tivermos um óbito fetal, nós deveremos registrar ali como sim, óbito fetal. E quando não, depois nós vamos ver o conceito de óbito fetal, nós devemos registrar que o óbito é não fetal. Tá? E importante, como este documento ele é assinado exclusivamente pelo médico que preenche, nós devemos evitar deixar caselas, né, espaços em branco, espaços sem preenchimento. Existem algumas opções em que existe o ignorado ou o desconhecido, geralmente é o ignorado, e nos locais onde nós devemos escrever, né, de próprio punho, se nós não soubermos, nós devemos inutilizar aquele campo. Tá? Então, por quê? Para evitar que haja alteração depois que o documento tiver sido preenchido por nós e nós tivermos assinado. Sempre
preferencialmente, nós devemos preencher especialmente esta parte da identificação frente a um documento de identidade, para que o nome da pessoa saia, do paciente saia escrito corretamente, a sua filiação, a sua data de nascimento. Quanto à data do óbito, também é uma situação importante, a gente deve colocar a data e o horário do óbito em que nós constatamos o óbito, porque nem sempre nós estaremos no momento em que o paciente morreu. Obviamente, se esse óbito for dentro do hospital, nós tivermos dado assistência a esse paciente, seja fazendo manobras de reanimação e que não tiveram sucesso, neste momento nós saberemos exatamente o horário em que o óbito ocorreu. Mas em situações em que nós vamos ao domicílio constatar o óbito de um paciente, certamente ele morreu antes de nós chegarmos até o domicílio, né? Então, a hora que vai ser colocada é a hora que nós constatamos, que nós verificamos pessoalmente que aquele paciente está morto, tá? Depois, então, vem o bloco 3, que é da residência, tá? Então, aonde esse paciente reside, as informações que nós dispusermos vão ser colocadas. A ocorrência, aqui, obviamente, nós não estamos nos referindo à ocorrência policial, nós estamos nos referindo aonde que o óbito ocorreu. Então, nós vamos verificar se o óbito ocorreu no hospital, se o óbito ocorreu no domicílio, na via pública. Então, vai depender da situação deste paciente, né? Na grande maioria das vezes, para médico assistencialista, o óbito ocorre no hospital ou numa clínica, né, em que o médico é o responsável pela clínica, seja uma clínica de longa permanência, ou no domicílio, né? Então, o paciente morre na sua casa e o médico vai até o domicílio para verificar e constatar o óbito, né? Situações em que o óbito ocorre geralmente em via pública, normalmente são situações que envolvem a perícia. Então, aí o médico legista é que vai preencher. Mas, especificamente, nós devemos colocar o local aonde foi referido que o óbito aconteceu. Eventualmente, por exemplo, o paciente chega ao hospital, ele é trazido e ele já chega em óbito, e a família informa que ele morreu no trajeto, então nós vamos colocar ali a outra opção, né? Ou se nós desconhecermos em situações em que, na maioria das vezes, envolve encontro de cadáver, daí não é para o médico assistencialista, mas é para o médico legista, existe a opção ignorado, né? Mas, então, esse campo deve ser preenchido com as informações que nós dispusermos do local aonde o óbito ocorreu, tá? Para óbitos fetais menores de 1 ano, então nós temos o bloco 5 de informações, que trata basicamente das questões que envolvem a mãe, né, neste óbito fetal. Então, vai ser questionada a idade dessa mãe, a escolaridade, a ocupação dela, o número de filhos nascidos vivos, o número de gestações, as semanas desta gestação, né, em que resultou em óbito do feto, se a gestação era múltipla ou era única, o tipo de parto, no caso, né, se foi vaginal, se teve que ser cesárea ou se foi uma outra situação. Então, essas informações, o peso da criança ao nascer, né, se nasceu com vida, no caso de menor de 1 ano, vai ter o registro de nascido vivo, então nós vamos ter que buscar essas informações no registro, na declaração de nascido vivo, tá? Então, também vai ser preenchido com as informações que nós dispusermos e que nós obtivermos da paciente, né? Da mãe desta criança que veio a óbito. Seguinte. Bom, o bloco 6, então, sem dúvida, é o bloco mais importante, né? É aquele que depende basicamente do conhecimento médico. Todos os anteriores, eles são informações importantes sob o ponto de vista estatístico e epidemiológico, né? Da gente poder depois fazer as tabelas e estabelecer faixas etárias, sexo, essas questões que envolvem as múltiplas doenças que nós vamos atestar. O bloco 6 é, então, exatamente
o bloco em que nós vamos dar informações a respeito das causas de morte, tá? E da assistência a esse paciente durante o processo de morte. Então, existe aqui uma casela que é a respeito de óbito fetal em mulher fértil. Então, essa informação, se nós dispusermos, ela deve ser informada, né, se essa paciente estava grávida, ou se não se aplica, ou se ela não estava grávida. Então, são informações que a gente vai colocar, ou se nós não sabemos. Se assistência médica, se houve assistência médica a esse paciente durante o processo de morte. Então, nós vamos informar que sim, né, nós assistimos esse paciente durante o processo de morte, ou não, se esse paciente, nós chegamos já ao domicílio e já constatamos o óbito, ou se esse paciente chega à emergência já em óbito, então também não demos nenhum tipo de assistência a ele, ou uma situação ignorada. Tá? Essa situação ignorada, obviamente, ela vai estar em situação que envolve o desconhecimento a respeito de qualquer atendimento médico. Geralmente, nessas situações, nós vamos vivenciar mais junto aos departamentos médicos legais, em que às vezes essa informação não chega ao perito. Tá? Se o diagnóstico foi confirmado pela realização de necrópsia, se sim, se não, dificilmente nós usaremos a casela ignorado, né? Porque na maioria das vezes ou nós não fazemos a necrópsia, nos casos de morte natural, é muito raro que se faça a necrópsia, e nos casos de morte violenta é obrigatória a necrópsia, né? Então, geralmente vai ser sim ou não, tá? E sim, daí então nós temos ali nos itens 40 as causas de morte, que são divididas em duas partes, como vocês veem ali. A parte 1, que é aquele evento que produziu a morte diretamente, seja ele de causa natural, por um quadro mórbido, ou de causa violenta. Nessa casela, nós temos, então, 4 linhas. Nós vamos tratar um pouquinho adiante a respeito das linhas, para ver qual é a ordem de colocação das causas de morte. Tá? Então, nós vamos ter uma orientação de colocação de causas de morte. Eu grifei ali com uma flecha em vermelho a última linha, a linha D. Tá? Por quê? Porque esta linha, ela corresponde à causa básica da morte. Ou seja, aquele evento que desencadeou toda a sequência de outras condições clínicas que culminaram com a morte do paciente. Esta causa básica é a causa que vai para as estatísticas, que vai para a epidemiologia do Ministério da Saúde. Ou seja, ela que indica a doença que deu origem aos demais eventos e que é normalmente a doença que pode ser prevenível do ponto de vista de saúde pública. Tá? A parte 2 deste bloco trata-se de doenças que não interferiram diretamente no evento morte, mas que podem ter contribuído de forma indireta. Então, por exemplo, um paciente que é hipertenso e que sofre um infarto agudo do miocárdio, tá? E faz uma fibrilação atrial e, em decorrência dessa fibrilação, morre. Então, a causa básica de todos esses eventos foi a hipertensão arterial, mas ele também é um indivíduo diabético. E a gente sabe que o diabético pode também contribuir para todas essas questões que envolvem, inclusive, a própria hipertensão, né? Então, ela pode contribuir para as vasculites e, eventualmente, também contribuir para esse evento, mas não entrou diretamente no evento morte. Tá? Seguinte. O bloco 7, então, é onde nós nos identificamos. Nesse bloco, então, nós colocamos o nosso nome, o nosso CRM, e nós vamos informar qual é a nossa relação, né, com este paciente.
Tá? Então, o óbito foi atestado pelo médico assistente, ou seja, este paciente era um paciente meu, e eu assisti durante toda a sua doença até, até o resultado, o desfecho final, que foi o óbito. Ou não, eu sou um médico substituto. É o médico substituto, então eu estou de férias, saí de férias, deixei um colega no meu lugar, acompanhando os meus pacientes crônicos. Um dos meus pacientes evolui para um quadro grave e vem a óbito. Como eu estou fora, eu estou de férias, o médico substituto que estava acompanhando os meus pacientes, é que vai emitir, vai verificar o óbito, né? Vai acompanhar esse paciente, vai verificar o óbito e emitir a declaração de óbito. Então, neste caso, ele é um médico substituto. Ou meu paciente está internado num hospital. E eu estou de plantão num outro hospital. Então, eu não posso sair do meu plantão para ir verificar e atestar este óbito na outra instituição. Então, eu posso solicitar ao médico que está de plantão no hospital, onde o meu paciente está internado, para que ele verifique o óbito e forneça a declaração de óbito. Então, ele vai ser um médico substituto com base nas informações de prontuário, ele vai, e na conversa, obviamente, que eu posso ter com ele, ele vai fornecer a declaração de óbito. Se eu sou médica legista, nos casos de morte violenta, então, as mortes violentas obrigatoriamente vão para o departamento médico legal. Então, eu vou informar que quem forneceu a declaração de óbito foi o médico legista. O item 4, que é o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, que é um serviço disponibilizado pelas secretarias municipais e ou estaduais de saúde para verificar óbitos de causa natural, ou seja, em que não se suspeita de nenhuma violência, em indivíduos de morte no domicílio, fora de ambiente hospitalar, ou sem nenhum tipo de assistência médica. Na prática, nós sabemos que nas nossas cidades não existem esses serviços, na maioria das cidades não existe serviço de verificação de óbito. Em Porto Alegre, atualmente, nós temos esse serviço, mas não havendo, né, um serviço estruturado, denominado como tal, a Secretaria de Saúde do município é responsável em nomear algum médico do seu quadro para fazer as verificações de óbito nos casos de morte natural sem assistência médica, né? E, eventualmente, alguma outra situação que surja que não se enquadre em nenhuma dessas, existe uma opção de outros, né? Também devemos informar em que município esse óbito ocorreu e o estado, né? O nosso telefone de contato, se o paciente é um paciente particular nosso, vai ser o nosso telefone particular. Se o paciente é de uma instituição, é do hospital, é do ambulatório do hospital, é de uma UBS, é de um programa de saúde da família, então será o telefone de referência deste serviço. Tá? A data do atestado que nós estamos fornecendo, tá? Que vai ser o dia em que eu emitir o documento e a nossa assinatura. É importante que nós tenhamos em mente que neste espaço, em algumas situações, 2 médicos terão que assinar e se identificar, tá? Em algumas situações em que se deseja a cremação. Então, a gente tem que informar tudo neste único espaço que foi concebido inicialmente para que um único médico preenchesse. Podemos substituir o nome do médico e o número do CRM pelo carimbo? Podemos. Tá? Podemos carimbar todas as vias, porque esse documento tem 3 vias, ele é constituído de 3 vias, ou podemos escrever de forma legível o nosso nome e o nosso número de CRM. Tá? Não existe a obrigatoriedade do carimbo. E o bloco 7, que se refere a causas externas. Então, este bloco ele é de uso exclusivo dos médicos legistas que trabalham em departamentos ou postos médicos legais. Então, quando houver uma morte de causa externa, o médico legista,
ele vai, com base nas informações que lhe foram fornecidas, ou pelo boletim de ocorrência, ou pelo ofício de encaminhamento da autoridade policial, ou pelo relatório de encaminhamento do hospital, caso esse paciente tenha ficado internado, né, independente do tempo, o médico encaminha com um relatório, né, com um resumo do atendimento prestado. Então, essas são as informações que o médico legista vai colocar no documento. Não sendo uma morte de causa violenta, então nós não vamos preencher e devemos inutilizar esse espaço. Embora ele fique abaixo da nossa assinatura, é sempre bom a gente inutilizar. O último espaço, o último módulo é o módulo 9, que nós vamos ver depois quando nós tratarmos de quem preenche a declaração de óbito. Ele não é preenchido pelo médico. Este documento, então, ele tem 3 vias, como eu falei para vocês, 3 vias carbonadas. A primeira delas é branca, a segunda é uma via amarela e a última é uma via rosa. A branca é a que será entregue à Secretaria Municipal de Saúde. A amarela fica com o cartório onde vai ser registrada essa declaração, e a rosa ela é anexada ao prontuário do paciente. É anexada ao prontuário do hospital, e se for um paciente meu particular, vai ser anexado ao meu prontuário de consultório deste paciente, ou se for um paciente de um programa de saúde da família, ao prontuário deste programa de saúde da família, daquele paciente. Quando nós emitimos esse documento, nós vamos retirar, ou seja, vai ficar de posse do médico ou do serviço onde nós estamos trabalhando, a via rosa, que vai fazer parte do prontuário. E será entregue à família as 2 vias, a via branca e a via amarela. De posse dessas 2 vias, é que a família vai ao cartório para registrar a declaração de óbito e obter a certidão de óbito. E aí lá, no cartório, eles dão os devidos encaminhamentos para a via branca, que eles encaminham para a Secretaria de Saúde, e a via amarela que fica com eles. Através dessa via branca que vai às secretarias municipais de saúde, é que é feito o acompanhamento epidemiológico das causas de morte. Tá? E eles é que vão fazer o acompanhamento do adequado preenchimento da declaração de óbito. Muitas vezes os senhores já devem ter recebido correspondência pedindo para esclarecer algum dos campos que não foi adequadamente preenchido. É a Secretaria de Saúde do município fazendo a busca ativa das informações importantes do ponto de vista epidemiológico. Seguinte. Bem, então agora nós vamos ver os aspectos médicos, basicamente, de como nós vamos preencher a causa de morte. Tá? Então, é definida a causa básica da morte, como eu falei para vocês, aquela que fica lá na última linha, na linha D, como sendo, nos casos de morte natural, aquela doença que deu origem a todos os eventos ou as complicações que resultaram no óbito. Tá? E nos casos de morte violenta, é o acidente ou a violência, né, que causou uma lesão que resultou no evento letal. Tá? Então, nós podemos ter uma morte violenta com uma evolução imediata, ou seja, morre praticamente no local onde sofreu a lesão, tá? Ou nós poderíamos ter uma morte violenta, mas que tem um período em que ela fica internada. Isso não vai descaracterizar a causa básica de violência. Se o indivíduo foi atropelado, ele teve um traumatismo crânioencefálico, tem que fazer uma neurocirurgia, em decorrência desse período acamado, entubado, ele faz uma infecção respiratória, faz uma sepsis, e em função dessa sepsis ele morre, a doença de base, ou a causa básica, foi o atropelamento. Tudo o que decorreu disto foram causas consequenciais que resultaram no óbito. Então, mesmo que esse paciente tenha ficado internado 2 meses, 3 meses,
e ele morre depois desse período, sendo a causa básica um atropelamento, este indivíduo será obrigatoriamente encaminhado ao departamento médico legal para a perícia e a declaração de óbito não será fornecida pelo médico que atestou o óbito no hospital. Será fornecida pelo médico legista. Só nos casos de morte violenta, certo? Então, aqui nós temos como preencher, então, né, este bloco das causas de morte. Então, como a gente já comentou, nós teremos sempre na linha A causa terminal, mas a causa aquela imediata da morte, né, que resultou no óbito. Tá? Então, o evento final que resultou no óbito. Poderemos ter causas intermediárias, né? Então, esta causa terminal foi consequência de uma outra causa, e, por último, ao final, na linha D, nós vamos colocar a causa básica da morte. Depois a gente vai ver alguns exemplos, isso talvez fique mais claro, né, para o entendimento. E na parte 2, eu posso ou não preencher, dependendo da condição, da condição deste paciente. Então, são situações do quadro clínico do paciente ou outras doenças que esse paciente tinha que poderiam estar relacionadas a esse evento, né, e que poderiam ter contribuído para este óbito, mas que não entraram diretamente na cascata de eventos que levou ao óbito. Tá? Nos casos de morte natural, especialmente em pacientes que têm várias comorbidades, normalmente a gente acaba preenchendo esse espaço da parte 2. Nos casos de morte violenta é mais difícil porque nós não, efetivamente, o legista não conhece o histórico pregresso, ou seja, as patologias que poderiam eventualmente ter contribuído para uma situação de óbito, né? Exceto se ele conhecer a família, informar alguma patologia que eventualmente pode ter contribuído, ou durante a internação, o médico que encaminha depois para a perícia informar algum fator, por exemplo, uma hemofilia, por exemplo, num paciente que sofreu um ferimento, teve hemorragia, e em função disso morre, que a gente sabe que a hemofilia poderia ter contribuído para uma evolução não favorável. Então, mas aí vai depender de todo o histórico. Seguinte. Aqui, então, a gente tem, eu vou colocar alguns exemplos de mortes violentas e de mortes naturais para exemplificar. Então, aqui um indivíduo que sofreu um ferimento por projetil de arma de fogo. Esta é a causa básica, é uma causa externa, uma causa violenta. Em decorrência disso, ele teve uma hemorragia interna. Tá? O médico legista, como ele não acompanha o processo de morte, ele dá preferência a colocar na causa terminal aquilo que ele vê. Né? Então, no caso, ele viu um importante hemotórax, né? Uma hemorragia interna, e ele vai colocar como a causa de morte esta volumosa hemorragia, que foi consequência do quê? Do ferimento por projetil de arma de fogo, tá? No pulmão. Tá? Então, esta é a causa básica, a violência, o homicídio, ou depois, né, a causa externa, que é o que nos interessa, a violência que determinou a sequência do evento que resultou no óbito. Então, na assistência médica vai ser não, o médico legista não assistiu a este paciente e o diagnóstico foi confirmado por necrópsia, então ele vai marcar sim. No caso do campo 6, do campo 7, ele vai preencher, né, conforme o histórico que ele recebe da autoridade policial, a autoridade policial informa se foi um homicídio, se foi um acidente, se foi um suicídio, e a informação veio, então, ou do boletim de ocorrência ou do relatório de encaminhamento do hospital. Seguinte. Um caso clínico, né, o paciente que era previamente hipertenso, sofria de uma miocardiopatia hipertensiva, e em função desta miocardiopatia hipertensiva faz uma fibrilação ventricular e vem a óbito. Então, a fibrilação ventricular foi consequência, ou foi consecutiva a uma miocardiopatia hipertensiva, que era consequência da doença de base,
a hipertensão arterial. O fator que poderia contribuir para esta evolução, né, para esse processo, o diabetes. Tá? Não entrou diretamente no evento, mas ao longo da evolução das patologias poderia ter contribuído para essa evolução. Houve assistência médica, no caso aqui, que sim, então ele vinha sendo acompanhado pelo seu médico ou pela instituição, né, se na instituição existe prontuário, e o diagnóstico foi confirmado por necrópsia? Não, o diagnóstico foi confirmado pelo quadro clínico do paciente. Então, o quadro clínico me permitiu chegar a este diagnóstico. Outro exemplo também de causa natural, paciente com doença diverticular de colo, né? E em função dessa doença diverticular de colo, faz uma diverticulite, perfuração intestinal, peritonite, e em função da peritonite, né, sepsis, né, choque séptico e morte. Então, a evolução é a peritonite consecutiva à perfuração intestinal, consecutiva à doença de base desse indivíduo, doença diverticular do colo. Quanto da mesma forma, houve assistência médica, no caso aqui eu coloquei que sim. Houve necrópsia? Não houve necessidade de necrópsia. Esse paciente tinha um histórico, ele chega à emergência, ou ele é meu paciente, eu já sei que ele tem essa patologia, e o quadro clínico ele desenvolve, também é decorrente disso, né? Então, pelo quadro clínico, eu consigo afirmar essa evolução. Os dias, o período, né, a evolução de cada dessas fases, ela pode ser conhecida. Então, se o paciente é um paciente da instituição, ou se ele é um paciente privado do médico, particular do médico, o médico, obviamente, sabe o tempo de evolução e vai colocar ao lado. Se esse paciente chega numa emergência, né, e o diagnóstico é feito, e a gente não sabe do histórico pregresso dele, a família não desconhecia que ele era portador, né, dessa condição, nós não vamos ter como informar. Então, a gente vai inutilizar aquele espaço. Quanto ao CID, agora, olhando aqui, já me chamou a atenção, que eu não comentei antes, o CID não é uma obrigação nossa a colocação. Então, vocês não precisam se preocupar em colocar o CID. O importante é colocar as causas de forma adequada, né, da terminal para a causa básica, se possível, o tempo de evolução de cada uma dessas condições, dessas causas, e o CID vai ser colocado pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde dos municípios, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com o preenchimento do CID, nem inutilizar esse campo, tá? Outra situação de morte violenta, ou de morte de causa externa, né? Um indivíduo que cai de altura, né? No caso aqui, o histórico foi contado de suicídio, foi informado ao perito que era um suicídio, não foi um acidente de trabalho, e a informação veio ou pelo boletim de ocorrência ou pela informação do relatório do hospital. Aí eu vou conforme a situação. Então, ele apresentou um choque hemorrágico, né, consecutivo a um traumatismo fechado de tórax, decorrente da causa básica, que foi a causa externa, queda de altura. Tá? Então, isso é que vai ser verificado, vai ser computado para a estatística. A causa externa, queda de altura. Bom, em tempos de Covid, nós temos que não podemos nos eximir de falar a respeito de Covid, né? E nós, como médicos, nós temos e sabemos que temos que notificar que algumas doenças de forma compulsória. Então, as doenças infecto-contagiosas, elas são de notificação compulsória. Então, todos os pacientes que são admitidos em que existe a suspeita de, ou existe a confirmação de uma doença infecto-contagiosa, ele vai ser informado ao Ministério da Saúde, através do SINAM, né, o Serviço de Informação de Agravo, de Informações de Agravo, e através dessa informação, o Ministério tem noção de quantas pessoas estão doentes. Através da declaração de óbito, nós vamos informar agora quantas pessoas morreram daquela doença.
né? Aquela doença infecto-contagiosa. Então, neste momento em que nós estamos frente a uma situação de pandemia, obviamente que todos os pacientes que chegam ao hospital, que têm o seu diagnóstico confirmado, ou têm o diagnóstico levantada a suspeita, com confirmações posteriores, mas no momento que é levantada a suspeita, ele já é notificado, esses pacientes podem evoluir satisfatoriamente e terem alta. Então, nós saberemos, através dessa informação compulsória, dessa notificação compulsória, quantas pessoas tiveram a doença. E, através da declaração de óbito, nós saberemos quantas pessoas morreram pela doença. Tá? Então, a declaração de óbito aqui demonstrando exatamente a sua importância, né? Nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, eu trago aqui as formas de se preencher, e isso não está em nenhum local, está num local extremamente acessível. Existe um manual de declaração de óbito para a Covid do Ministério da Saúde, que vocês podem obter facilmente através da internet. Foi dali que eu tirei, então essa informação vem do Ministério da Saúde. Se eu tenho, então, um caso confirmado antes do óbito de síndrome respiratória aguda, tá? Eu vou colocar na linha B. Então, a causa terminal será a síndrome respiratória aguda, né? Grave, aguda grave, e a causa básica, tá? Será o Covid-19. Aqui eles sugerem colocar na linha B, e efetivamente nós podemos colocar preferencialmente na linha D, que é onde vai sempre a causa terminal. Mas se nós só tivermos duas causas e eu colocar a terminal na linha A e a básica na linha B, e depois eu inutilizar as demais linhas, fica claro que a última sempre é a causa básica. Tá? Então, nesse caso, eu tenho já tenho o diagnóstico confirmado e eles sugerem que nós coloquemos na causa básica Covid-19 confirmado por exame. No bloco B de causas de morte, nesse caso, nós vamos verificar se existem fatores que podem ter contribuído para a evolução insatisfatória dessa doença. Então, as comorbidades, né? Que esses indivíduos tinham, eles eram hipertensos, eles eram imunodeprimidos, ou eles eram obesos. Tá? Então, nós vamos colocar na casela, na caixa 2. Caso confirmado antes do óbito, mas sem uma síndrome respiratória aguda, ou seja, esse indivíduo, ele pode ter tido já a COVID, né? Teve alta, e em decorrência dessa alta, ele apresenta uma outra intercorrência, uma insuficiência cardíaca decorrente da COVID, ou ele pode apresentar uma sepsis, ou ele pode apresentar um acidente tromboembólico que está relacionada à doença que ele teve, né? Então, nós vamos colocar a causa dessa intercorrência, obviamente, como causa terminal, já que ele não desenvolveu naquele momento, imediatamente antes do óbito, a síndrome respiratória, e vamos colocar como causa básica Covid-19 confirmado por exame, da mesma forma, as comorbidades, se existirem. Nos casos suspeitos, então, nos casos suspeitos, quando a suspeita, a apresentação clínica for a síndrome respiratória aguda grave, esta será a causa terminal, e a causa básica, então, será a suspeita de Covid-19, aguardando exames. Então, esse paciente poderia estar internado e foi solicitado o exame, não houve tempo hábil para que o resultado do exame viesse, e ele vem a óbito. Então, eu vou ter que preencher a declaração desta forma, colocando como suspeito, sim. Tá? Por quê? Porque aqui eu vou estar cuidando das questões de saúde pública, né? Em não expor pessoas da família ou da comunidade que eventualmente iriam a um velório a se contaminarem, ou até da própria funerária, das pessoas que vão preparar esse corpo. Então, a suspeita, ela é registrada, sim, na declaração de óbito, né?
e, obviamente, que eu vou informar que eu estou aguardando o resultado de exame. Quando eu coloco desta forma, e essa declaração de óbito chega na vigilância sanitária do município, o município vai buscar a informação no hospital, no local onde esse exame foi coletado. Então, ela vai buscar este resultado. Se esse resultado der positivo, ela vai entrar, né, para a estatística, então, positiva de COVID. Se esse resultado der negativo, ela vai sair dessa estatística, né, de COVID. Se houver comorbidades, essas comorbidades serão colocadas. No caso de não ser SARB, né, não ser síndrome respiratória aguda, então, da mesma forma, eu vou colocar a causa que foi a que determinou o óbito, a sepsis, ou a insuficiência cardíaca, ou o tromboembolismo, né, que foi a forma de manifestação desta infecção, pelo COVID, e também vou colocar que aguarda exames, da mesma forma que no anterior. É importante também, se esse paciente chega à emergência, já em óbito, mas com um histórico muito evidente, ou eventualmente ele chega, todo o histórico, todo o exame físico, ele me faz suspeitar de COVID, mas não houve tempo hábil nem de coletar o exame, tá? Ele acaba morrendo antes da coleta do exame. Esse exame deve ser coletado após o óbito, se eu tenho a suspeita do COVID, tá? E também posso colocar, não havendo outras comorbidades, mas havendo a suspeita, eu posso colocar na parte 2, se ele teve contato ou não com uma pessoa COVID positiva, né? Então, se ele teve contato com COVID positivo, pode ficar na parte 2 também, como um fator que pode ter contribuído para a evolução, tá? E da mesma forma, essas informações vão para a Secretaria Municipal de Saúde e eles vão confirmar, vão buscar esses exames para confirmar ou excluir o diagnóstico. Tá? Então, aqui é um exemplo, né? Bloqueio atrioventricular, consequente à miocardite, que se desenvolveu em função da COVID, né? Confirmada por exames. Então, aqui, na última linha, né? Aqui no caso, nós tivemos 3 causas apenas, inutiliza-se a linha D, e a COVID é a causa básica. Ou eu posso inutilizar a linha C e colocar a COVID-19 na linha D. O que importa é que a causa básica sempre seja a última a ser colocado na parte 1 das causas de óbito. Tá? E um fator que contribuiu para essa evolução negativa, né? A comorbidade, né? Então, a hipertensão arterial, no caso. Poderia ser hipertensão, poderia ser obesidade. Né? Seguinte. Nesse caso, eu tenho a suspeita de COVID, né? Todo o histórico, vou atender o paciente, ou o paciente chega e ele já não consigo esclarecer exatamente o quadro clínico deste paciente. Mas a família conta, né, os sintomas e a suspeita é de um quadro clínico decorrente da COVID. Então, eu vou colocar isso como causa de base. Não sei exatamente do que ele morreu, porque ele já morreu, já chegou morto, ou eu cheguei na residência e ele já estava morto. Então, eu vou colocar a causa desconhecida, causa de óbito desconhecida. Tem fatores para ter desenvolvido que me fizeram suspeitar do COVID? Tem o diabetes tipo 2, ele era etilista, então uma certa redução da imunidade em função disso, e ele teve um contato com um caso confirmado por exame de COVID. Então, isso me fez também suspeitar do desenvolvimento desse quadro. Isso deve ser registrado na parte 2. Tá? Sem esquecer de coletar o PCR depois da morte, né? Então, nós não temos o diagnóstico confirmado, eu sou obrigada a coletar o material, né, para pesquisar o PCR para depois confirmar esse diagnóstico. Aqui é só mais um esclarecimento, como eu comentei para vocês, o CID não é uma obrigação
do médico preencher. E a Organização Mundial de Saúde, no início da pandemia, estabeleceu 2 CIDs específicos para a Covid-19, né? Aquela que é confirmada por exame laboratorial, que é a U07.1, e para aquela que não é confirmada laboratorialmente, ou que é inconclusiva, mas que o diagnóstico clínico ou epidemiológico é de Covid. Ou seja, aquela suspeita, né, com um quadro clínico e epidemiológico bem evidente de Covid, que é a U07.2. Na prática, esses 2 códigos eles não estão habilitados nos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Então, tem-se usado, as secretarias de saúde têm usado os 2 códigos, o U04.9, que é de síndrome respiratória aguda, tá? E o B34.2, que é infecção por coronavírus de localização não especificada, ou seja, não é específico do Covid-19, mas ainda não existem os códigos no sistema, então estão sendo utilizados esses códigos. Seguinte. Então, desta forma, aqui é um que foi retirado do manual do Ministério da Saúde, em que é colocado, então, né, as causas de morte. Saliento aqui que existe na última linha, eles colocaram parada cardíaca. E o próprio Ministério da Saúde recomenda que a gente não coloque como causa terminal situações que são altamente inespecíficas, como parada cardíaca, como SARA, por exemplo, né? A gente deve procurar colocar na última linha efetivamente a causa que deu origem a essa parada cardíaca, né? Efetivamente, todos nós morremos de parada cardiorrespiratória. Então, é dado nos manuais de declaração de óbito específico, né, não específico para a COVID, eles recomendam que a gente não utilize esses termos vagos, né? Então, dê preferência a, efetivamente, a causa que deu origem a esta parada cardiorrespiratória, né? Mas aqui no exemplo que eles trazem no manual, está desta forma. Então, poderíamos começar com causa terminal infecção respiratória aguda, consecutiva à pneumonia, consecutivo à Covid-19, tá? Confirmado por exame, então, no caso, seria o adequado, né? Fatores que podem ter contribuído, né, para a evolução desfavorável dessa infecção do Covid, vai, então, na parte 2 das causas de óbito, hipertensão arterial e obesidade mórbida. Então, ali vocês veem os tempos de evolução. Esse indivíduo tinha hipertensão e obesidade há 15 anos, desenvolveu o Covid há 10 dias, né? O histórico dele era de 10 dias, o diagnóstico de pneumonia foi há 3 e a infecção respiratória aguda há 2 dias. Tá? Então, os CIDs vão ser colocados pelo Ministério, pelas Secretarias de Saúde, então, com isso, vocês não precisam se preocupar. Seguinte. Este outro em que há suspeita, né, de COVID, então, insuficiência respiratória aguda, consecutiva à suspeita de COVID-19, e na causa, a parte 2 das causas, ele tinha diabetes mellito. Então, o diabetes era há 15 anos, a causa, o COVID, um diagnóstico há 15 dias, e a insuficiência respiratória há 9 dias, que foi o que levou ao óbito. Ele tinha histórico de contato com paciente positivo, então seria adequado nós colocarmos na parte 2 também contato com contato positivo para COVID. Né? E aí, se tiver o tempo, pode-se colocar o tempo em que houve o contato. Seguinte. Então, aqui nós encerramos a parte basicamente médica, vamos dizer assim, aquela que exige conhecimento médico, quer dizer por que esse paciente morreu quando nós pudermos. Tá? Nós não somos obrigados a afirmar, né, sempre, ou saber sempre do que um indivíduo morreu. Nós só precisamos saber que ele morreu. Tá? Então, isso também é uma questão importante que gera muita angústia nos colegas, que é a questão de que como é que eu vou botar uma causa se eu não conheço este paciente? Como é que eu vou botar que ele morreu de uma doença se eu não sei se ele efetivamente morreu dessa doença? Bem, se tu não tem certeza, tu atesta que ele morreu e diz que não sabe do que ele morreu. Então, este documento, ele comporta 2 atos médicos
em um momento só. Um é dizer que aquele indivíduo morreu. Este é um ato importante. Neste momento, quando nós dizemos isso, nós estamos tirando toda a personalidade legal desse indivíduo. E o segundo ato médico é dizer, se possível, do que ele morreu. Isto nós nem sempre conseguimos. Tá? Mas dizer que morreu, sim, nós sempre poderemos dizer. Então, são dois atos médicos num documento só. E às vezes isso fica difícil de separar. Tá? Então, agora a gente entra na parte jurídica, que, embora não demande conhecimento médico, nos envolve diretamente porque nós somos as pessoas habilitadas, né, para preencher esse documento. A declaração de óbito, então, ela é regida, né, na realidade, ela é exigida pela Lei de Registros Públicos para que se dê andamento aos sepultamentos, as questões de sepultamento dos cadáveres. Então, os cadáveres só serão sepultados após a emissão da declaração de óbito e registro em cartório. Tá? Então, esta legislação prevê desta forma. Esse documento, tá, é a realidade da morte daquele indivíduo. Então, no momento que a certidão de óbito é lavrada, aquele indivíduo ele deixa de existir para a sociedade. Falei lá no início que é um documento exclusivamente a ser preenchido por médico. Nenhum outro profissional pode preencher esse documento. Nem a enfermeira, nem a fisioterapeuta, nem o técnico de enfermagem, ninguém da saúde pode preencher esse documento. Mas, em locais em que não existir médico, tá? Não havendo médico disponível, né, numa área, numa distância razoável, então, duas testemunhas poderão ir ao cartório, né, e fazer o registro, né, da declaração de óbito. E isso será feito em cartório. Então, este formulário será preenchido no cartório e as duas testemunhas assinarão. Né? Uma pessoa declara, normalmente é um familiar, né, vai declarar que aquele indivíduo morreu, e duas testemunhas que acompanharam a morte do paciente ou que constataram, foram lá e viram que efetivamente estava morto, vão assinar como testemunhas. Obviamente que nesse caso não haverá nenhuma causa de morte. Né? São duas testemunhas que cumprem o primeiro pré-requisito desse documento, que é informar que aquele indivíduo morreu. Tá? Agora, elas não estão capacitadas para dizer do que morreu. Então, a causa de morte não vai existir. Esta situação só ocorre efetivamente aonde não exista nenhum médico. Se houver apenas um médico na localidade, este médico será a pessoa que deverá preencher a declaração de óbito. Tá? Bem, para a gente saber, né, quem preenche a declaração e para quem nós preenchemos a declaração de óbito, é importante que a gente conheça os tipos de morte. Né? Por quê? Porque conforme o tipo de morte, nós, como médicos, deveremos preencher a declaração de óbito e para outras nós estamos proibidos de preencher a declaração de óbito. Então, nos casos de morte natural, e o que vem ser morte natural? São todas aquelas que decorrem de processos fisiopatológicos, né? Normalmente que são conhecidos, são explicados pela medicina. Né? Então, são as doenças, né, que os nossos pacientes têm e que nós conseguimos fazer diagnósticos, que nós, através dos exames, através do exame clínico, fazemos o diagnóstico daquela doença e que aquele indivíduo é portador daquela doença, seja ela crônica, seja ela aguda, né, que tenha evolução de anos ou que tenha evolução de dias, não importa. Né, é a doença que nós fazemos diagnóstico. Tá? Então, nesses casos, nós estaremos falando de mortes de causa natural. Nesses casos, os médicos assistencialistas, por conhecerem as causas de morte natural, eles vão fornecer a declaração de óbito. Né? Seguinte.
A morte violenta. Bem, a morte violenta, já comentei antes também, são aquelas que decorrem de causas externas, causas violentas. E aí nós incluímos os homicídios, os suicídios e os acidentes. Acidentes em geral, pessoal, tá? Acidente de trânsito, acidente de trabalho, acidente doméstico, tá? O indivíduo que vai subir no telhado para consertar a antena de televisão ou para consertar uma telha que quebrou e escorrega do telhado e cai, é um acidente doméstico, tá? É uma morte acidental. Tá? A menos que ele tenha contratado alguém para fazer isso, daí vai ser um acidente de trabalho. Mas é uma morte de causa externa, tá? Não decorre de doenças conhecidas, de processos fisiopatológicos do indivíduo, e sim de uma causa inesperada externa, né? De violência. Nesses casos, esse indivíduo que morreu de causa externa, o corpo dele vai estar tutelado, vai estar sob responsabilidade do Estado e pela lei, todos os indivíduos vítimas de morte violenta ou de causa externa devem ser encaminhados ao Departamento Médico Legal. Mas não é só ser encaminhado ao Departamento Médico Legal. Antes disso, será obrigatório o registro de uma ocorrência policial, né? Então, há o registro da ocorrência e o delegado é que solicita a transferência, né, o encaminhamento do corpo para o departamento médico legal. E aí será feita uma necrópsia médico legal. E quem vai fornecer a declaração de óbito é o médico legista, tá? Independente do tempo que transcorreu entre o evento, a violência e a morte. Tá? Então, o paciente ficou internado 3 meses depois de um acidente doméstico, depois de um acidente de trânsito, depois de uma tentativa de homicídio, ou de um homicídio, no caso, ficou internado 3 meses, o médico assistencialista sabe tudo que aconteceu com ele, sabe, mas quem tem que fazer, emitir a declaração de óbito depois de fazer a necrópsia é o médico legista. Tá? Seguinte. As mortes suspeitas. E essa aqui é um tópico que envolve muita dúvida entre os colegas, né? A respeito de morte suspeita. A morte suspeita, ela compreende, até que ela seja esclarecida, uma parte das mortes violentas. Pois bem, então, se o médico suspeita daquela morte, ele tem que suspeitar que a morte seja decorrente de um homicídio, de um suicídio ou de algum tipo de acidente. E esta suspeita precisa ser registrada na polícia. Né? Então, há necessidade de uma ocorrência policial. E o médico deve informar qual é a suspeita que ele tem. E por quê? Eu suspeito de um homicídio. Por quê? Porque ele tinha um hematoma na região posterior da cabeça e eu não conseguia achar a relação com nenhuma situação clínica, né? Ou seja, ele tinha uma evidência de violência ao exame físico. Ou eu suspeito que ele tenha morrido envenenado, por exemplo. Né? Mas por que tu suspeita? Então, porque a família informou que ele era no local onde ele estava, havia várias medicações abertas, que ele tomou várias medicações controladas, os frascos estavam todos vazios, as cartelas todas vazias. Então, tu vai ter que informar este dado, tá? Não é simplesmente porque eu não sei do que morreu. A suspeita, ela sempre tem que ser de uma causa externa, não porque eu não sei do que morreu. Nesses casos, então, é registrada a ocorrência, né, com a justificativa do médico, da suspeita de quê? De um homicídio, de um suicídio, de um acidente, e por que suspeita disso. E aí, então, o delegado vai solicitar a perícia. Né? Alguns colegas têm medo, nesses casos, das famosas mortes suspeitas, que não se enquadram efetivamente nesta definição, e porque eles não sabem do que o paciente morreu. Então, eu não sei do que o paciente morreu, pode ser que ele tenha sido envenenado, pode ser que ele tenha sido assassinado. Bom, a nossa função como médico é examinar o corpo, verificar se existe alguma evidência de violência. Conversar com a família, fazer uma anamnese, né, com a família a respeito das condições, ou às vezes até do próprio paciente, ele chega ainda com vida
nós conversamos, nós fazemos anamnese com ele. Então, não houve no histórico nenhuma evidência que a morte tenha decorrido de uma causa externa. Então, eu registro no prontuário, né, o exame físico, registro o histórico e coloco, né, que não existe nenhuma evidência de violência e forneço a declaração de óbito como causa de causa indeterminada, se eu não sei do que morreu, sem nenhuma evidência de violência. Se dali a uma semana a família resolve ou suspeita de alguém, né, e vai na delegacia registrar uma ocorrência achando que aquele paciente pode ter sido vítima de um homicídio, de um suicídio, seja lá o que for, de uma causa externa, este médico que forneceu a declaração de óbito, ele está protegido pelas informações do prontuário, ele cumpriu a parte dele, ele verificou que o histórico não constava nada que fizesse ele suspeitar de violência, que o exame físico que ele fez no paciente também não havia nenhuma evidência de que esse paciente tivesse alguma violência, sofrido alguma violência, passa a ser, daquele momento, um caso de investigação policial. E o delegado vai fazer o quê? Frente a uma denúncia da família, frente a essas condições. Obviamente, ele vai solicitar o prontuário e ele vai solicitar a exumação desse corpo ao departamento médico legal. E vai competir, então, vai ser parte da atividade do médico legista, a realização da necrópsia e a avaliação do boletim de atendimento ou do prontuário médico, comprovando que o colega efetivamente não tinha nenhum elemento que evidenciasse a violência, né, que foi alegada. Se ele encontrar, o laudo de necrópsia supre esta necessidade. Então, não existe esse mito que o médico vai ser envolvido como cúmplice de alguém, né? A menos que ele saiba efetivamente que houve violência, aí sim ele será cúmplice. Agora, se ele fez a parte dele, registrou de forma adequada, investigou de forma adequada e não encontrou nenhuma evidência de violência, nem na história, nem no exame físico, basta que ele registre isso adequadamente no prontuário ou no boletim de atendimento. Seguinte. E as mortes de causa desconhecida. Essas são aquelas que talvez a gente, pela nossa arrogância médica, tenha mais dificuldade, né, de atestar, né, porque na realidade tem muita coisa em medicina que nós desconhecemos, e até há 30 anos atrás, quando eu me formei, algumas condições não existiam, passaram a existir depois, né? Então a gente tem que ter a humildade de saber que a gente muita coisa não sabe. Mas eu sei quando um paciente morre. E a minha função é verificar se ele morreu, né? Essa é a primeira. A segunda é verificar se ele morreu de causa natural ou de causa externa. Bom, se foi de causa externa, e isso no exame físico ou na história, levanta-se essa suspeita, é um caso para o departamento médico legal. Então, é ocorrência policial e encaminhamento pelo delegado para o departamento médico legal. Se eu não sei, mas ele não tem nenhuma evidência de violência, bom, eu não tenho a obrigação de saber todas as causas de morte, porque muitas talvez ainda nós venhamos a descobrir, né? Então, essa aqui, ela difere, né, da causa suspeita, porque eu consigo excluir todas as possibilidades, né, de homicídio, suicídio, acidente, e também, né, não sei exatamente do que esse paciente morreu. Tá? Então, eu não preciso inventar uma causa para ele, não devo. Tá? Por quê? Porque eu vou alterar todas as estatísticas de epidemiológicas, né, do gestor. Então, eu devo dizer que eu não sei do que ele morreu. Tá? Pacientes, eventualmente, que não fazem assistência médica ou não estão incluídos no sistema público de saúde, muitas vezes eles são portadores de doenças e eles vêm ao óbito sem nenhuma assistência médica. Isso não quer dizer que houve violência. Tá? O que houve é que talvez essa informação que chegue como causa desconhecida permita ao gestor verificar que o serviço de saúde pública dele não está conseguindo dar atenção a todos os munícipes, né, daquela comunidade. Então, nesse caso, em algumas situações,
Todos nós já passamos por essa situação de ter um paciente, eventualmente, que está sendo investigado do ponto de vista clínico, né? Surge com sintomas, nós vamos investigando, e os exames são todos negativos, ou seja, eles não nos levam a nenhuma hipótese conclusiva, a um diagnóstico, e nesse meio tempo o paciente morre, né? Internado ou de ambulatório. Obviamente que eu não sei do que ele morreu. Por quê? Porque os meus exames eram todos negativos, todas as minhas hipóteses diagnósticas foram sendo derrubadas pelas investigações negativas, e eu não cheguei à conclusão de que doença ele tinha. Então, mas eu tenho certeza que ele não morreu de homicídio, nem de suicídio, nem de nenhum tipo de acidente. Então, é uma causa desconhecida, né? Nesses casos, é previsto a possibilidade de realização de necrópsia, mas não necrópsia no departamento médico-legal. Por quê? Porque não há nenhum crime a investigar, não há nenhuma violência. Aqui o objetivo ele é científico, é tentar descobrir qual foi a causa, né, que os exames, que o exame clínico, que a história não me permitiram chegar a diagnóstico. Então, nesses casos, existe a possibilidade de se fazer uma necrópsia clínica ou anatomopatológica. Nesse caso, essa necrópsia ela não é compulsória, não existe obrigação, ela é facultativa e exige o consentimento informado dos familiares, né? Então, a gente pode propor, se pensando em benefício da família, se pensa que aquela doença possa eventualmente ter uma incidência familiar, ou, né, alguém da família possa ter situações semelhantes e que ainda também não tiveram diagnóstico, essa necrópsia poderia auxiliar. Mas, né, se a família não autoriza, então nós emitimos a declaração de óbito como uma causa de morte, de causa desconhecida ou indeterminada ou ignorada, sem evidência de violência. Tá? E se permitir a realização de necrópsia, essa necrópsia será feita num serviço de anatomia patológica por um patologista, né, com análise de todas as vísceras em busca de uma possível causa de morte, tá? Mas com a autorização da família. Pois bem, então agora vem aquela famosa questão, né? Para quem que a gente vai fornecer a declaração de óbito? Quando que nós começamos a ter um cadáver? E quando que a declaração de óbito é necessária? Tá? Aquela premissa de que se está vivo, tá? Se nasceu e está vivo, morre, tem direito à declaração de óbito. Né? Parece fácil, né? Mas, no entanto, e talvez isso aqui desse toda uma outra palestra filosófica a respeito de quando se começa a ter um cadáver, né? E nós não nos cabe aqui hoje entrar nesse mérito, mas eu posso garantir para vocês que algumas sociedades são bem rígidas nesse aspecto e dizem que só declaração de óbito só depois de que nasceu. Né? Então, nasceu com vida, se morreu, tem direito à declaração de óbito. Os latinos são um pouco mais passionais, né? E nós, como bons latinos, seguimos a linha deles, né? Dos latinos. Nós temos algumas condições em que, apesar de nascer sem vida, né, terá direito à declaração de óbito. Tá? Então, a isso são os chamados óbitos fetais. Então, é aí que, por isso a importância, eu comentei lá no início, de nós registrarmos lá no bloco 2, na primeira opção ali, se o óbito é fetal ou não. Tá? Seguinte. Bom, nascendo vivo, não há dúvida de que tem direito à declaração de óbito. E aqui o nascido vivo, pessoal, não importa idade gestacional. Importa que, ao se desprender ou ao sair do corpo da mãe, apresenta algum sinal vital. Batimento cardíaco ou algum movimento respiratório. Se teve algum sinal vital no momento que ele foi expulso, foi extraído do corpo da mãe, é considerado nascido vivo, independente de idade gestacional. Tá? Então, terá direito
a declaração de óbito. Seguinte. A perda fetal, né, os óbitos fetais, então é quando o feto ele é expulso, é retirado do corpo da mãe, já sem vida, ou seja, ele já apresenta, não apresenta sinais vitais dentro do útero. E aí ele, posteriormente, é expulso ou é extraído, dependendo da condição. Tá? Também independe da duração da gestação. Tá? Então, morreu intraútero, é considerado perda fetal. Todas as perdas fetais terão direito à declaração de óbito? Bom, direito é uma coisa, tá? Se é adequado, é outra. Tá? Então, seguinte, o próprio CFM ele já normatizou essa questão e a perda fetal intermediária e tardia, ou seja, aquela que tenha 20 semanas de evolução ou mais de gestação, né? Ou se o feto pesar 500 gramas ou mais, ou se ele medir 25 centímetros ou mais, e nasce, entre aspas, vivo, né? É uma perda fetal, é um feto morto que é expulso do corpo da mãe, essas características, preenchendo esses critérios, ele tem direito à declaração de óbito. Tá? Então, ele vai. E essa declaração de óbito, obviamente, vai ser emitida pelo médico que assistiu a mãe, ou no parto deste feto morto, ou eventualmente na indução ou na cesárea desse feto morto. E essa declaração de óbito, nestes casos, ela é obrigatória. Então, há necessidade do médico que assistiu a mãe fornecer a declaração de óbito. Tá? Já nas perdas fetais precoces, né, aquelas com um feto com gestação de menos de 20 semanas, ou com menos de 500 gramas, ou com menos de 25 centímetros, não existe a obrigatoriedade de fornecer a declaração de óbito. O fato de não ser obrigado não significa que não se possa fornecer a declaração de óbito. Então, por exemplo, se a família, apesar do feto ter menos de 500 gramas, menos de 20 semanas de gestação, a família quiser realizar o sepultamento deste feto, ela só vai conseguir fazer isso frente a uma declaração de óbito preenchida pelo médico. Então, se a família manifesta o desejo de sim, de sepultar esse feto, mesmo né, menor de 20 semanas, nós devemos preencher a declaração de óbito. Mais do que isso, o Ministério da Saúde, ele diz que seria desejável que nós preenchêssemos, porque daí nós estaríamos informando ao Ministério todos os casos né, de perdas fetais precoces. E isto, do ponto de vista de prevenção dessas perdas precoces, talvez pudesse né, dar uma informação mais consistente ao Ministério. No entanto, vamos dizer assim, a obrigatoriedade hoje, e é disso que nós temos que falar, é acima de 20 semanas, né, com 20 semanas ou mais, né, e os critérios correspondentes. Seguinte, por favor. Bom, peças anatômicas. Peças anatômicas são partes retiradas de um ser humano que ainda está vivo. Então, obviamente, não merecem e não vão receber declaração de óbito. Elas são peças que vão ser tiradas para exame anatomopatológico, depois de ser examinado, elas vão ser descartadas. Né? O descarte preferencial é a incineração. Não havendo no local, no hospital ou na região, um sistema de incineração dessas peças, então o hospital encaminha, através do seu diretor técnico, a um cemitério, uma relação de peças anatômicas para sepultamento dessas peças. Então, vão ser sepultadas no cemitério. Jamais devem ser colocadas em qualquer tipo de lixo. Né? Por quê? Porque se forem encontradas em um lixo comum, elas vão ser o item 2, partes de cadáver. Né?
e aí elas vão ser um caso de polícia, vai ser registrada uma ocorrência por ter encontrado um pé, uma mão, um braço, né, uma perna no lixo, tá? Então, o que é retirado do hospital ou é incinerado, né, o que é resultante de procedimento cirúrgico, amputação e peças de cirurgias, elas devem ser incineradas preferencialmente ou encaminhadas para o cemitério, tá? Não descartadas em lixo comum. E encontros de ossado de parte de cadáver, como eu comentei para vocês, aí é uma questão de polícia e será encaminhado ao departamento médico legal, e o médico legista, conforme a parte que for encaminhada, poderá ou não fornecer a declaração de óbito, né? Se for encaminhado um crânio, obviamente que ele vai poder fornecer uma declaração de óbito. Seguinte. Quem fornece a declaração de óbito? Bem, já repeti várias vezes aqui, né? Nas mortes violentas, quem fornecerá a declaração de óbito é o médico legista, depois de realizar uma necrópsia médico-legal. Então, homicídio, suicídio, acidente ou morte suspeita de homicídio, suicídio, acidente, vai ao departamento médico-legal através da Polícia Civil e o médico legista fornece a declaração de óbito após a realização da necrópsia. Mortes naturais, né? Quem fornece? Então, aquelas mortes que são decorrentes de processos fisiopatológicos, né? Se o paciente tem médico assistente, o médico assistente, tá? Seja ele a nível hospitalar ou a nível ambulatorial. Se o paciente está hospitalizado, pode ser fornecido pelo médico assistente, o médico que o assiste dentro do hospital, ou por algum médico substituto da instituição. Então, nós poderemos aqui citar alguns exemplos. Todo paciente que interna em um hospital, obrigatoriamente, ele precisa ter um médico assistente. E a gente sabe que em muitos hospitais existem equipes, né? Especialmente nos hospitais de escolas, como o hospital da universidade, nós teremos aí, o professor é o chefe da equipe e a sua equipe será constituída de residentes, né? De contratados, residentes. Então, numa eventualidade de um óbito pertencente a esta equipe, qualquer membro desta equipe poderá fornecer a declaração de óbito como médico substituto, né? Ou num plantão, o médico de plantão naquela instituição, se alguém da equipe não estiver disponível para fornecer a declaração. No paciente ambulatorial de uma instituição, ou seja, de um ambulatório hospitalar ou de uma UBS ou de um programa de saúde da família, o médico desta instituição, preferencialmente, qualquer médico dessa instituição, porque ele vai ter acesso ao prontuário do paciente para poder fornecer a declaração. Na impossibilidade de um médico, né, dessa instituição, havendo o serviço de verificação de óbito, o serviço de verificação de óbito. Pacientes em tratamento domiciliar, então, a equipe responsável por esse tratamento domiciliar é que vai verificar e fornecer a declaração de óbito. Na impossibilidade, né, então, o serviço de verificação de óbito, se existir no município. Pacientes sem assistência médica, ou seja, aqueles pacientes que não estão vinculados a nenhum médico ou a alguma instituição de saúde, né, do sistema de saúde. Então, preferencialmente, esses pacientes devem ser encaminhados a um serviço de verificação de óbito. Como eu já comentei com vocês, a maioria dos municípios não dispõe de serviços de verificação de óbito. Porto Alegre, no estado, é o único que eu sei no momento que possui um serviço de verificação de óbito. Tá? Então, não havendo o serviço de verificação de óbito, qualquer médico da Secretaria de Saúde daquele município pode ser designado pelo secretário de Saúde, né, para verificar o óbito, né, e fornecer a declaração de óbito. E quando eu digo verificar o óbito, é efetivamente verificar que esse indivíduo está morto e, se possível, verificar se o diagnóstico poderá ser feito.
Na eventualidade de não poder fazer o diagnóstico, a causa será de causa indeterminada, sem evidência de violência. Não havendo nenhum médico vinculado ao serviço de saúde deste município. O que, vamos assim dizer, é uma coisa extremamente rara, né? Mas vamos dizer que nesse município não exista nenhum médico vinculado ao sistema único. Qualquer médico do município. Então, este médico será chamado pela autoridade sanitária, no caso, o secretário da Saúde, para verificar o óbito e fornecer a declaração de óbito. Tá? Seguinte. Bom, nos casos de morte natural, em locais em que não exista médico, como eu comentei para vocês, nenhum médico acessível num raio razoável de distância, então, nesse caso, duas testemunhas vão declarar este óbito. Vai haver um declarante, normalmente é um familiar da vítima, né, que leva os documentos que possam identificar, e essas duas testemunhas vão assinar, né, com este declarante, testemunhando que efetivamente, né, aquele indivíduo se encontra morto. Tá? Independe de grau de instrução, independe de qualquer vínculo com qualquer instituição pública, qualquer testemunha, qualquer pessoa, efetivamente, que tenha acompanhado ou verificado que aquele paciente está morto. Seguinte. O que é importante, especialmente nos casos de morte sem assistência médica, se vocês forem do serviço de verificação de óbito, ou se vocês forem o médico da secretaria que foi designado para verificar aquele óbito, ou se vocês são o único médico do município que foram chamados, né, pelo secretário de saúde para verificar e declarar aquele óbito. Primeiro, é verificar a realidade da morte. Ou seja, não existe dar declaração de óbito por telefone. Tá? Nós precisamos ir ao local, ver o corpo, examinar o corpo para verificar se não existe outras evidências que nos levem a suspeitar de que a morte não tenha sido natural, porque nós vamos ter que justificar, caso a gente diga que não. Obter uma história junto à família, tá? Se certificar da identidade do morto. Então, eu preciso pedir o documento de identidade, verificar se realmente quem eu estou examinando é aquela pessoa. Além disso, eu preciso do documento também para preencher a declaração de óbito. Né? Nesse caso, nós estaremos atestando, efetivamente, fazendo um dos atos médicos que estão incluídos na declaração. Quer dizer que esse indivíduo está morto. Tá? E isso todos os médicos sabem fazer. Tá? Não, eventualmente, não teremos condições de dizer do que morreu. Mas essa é uma outra função que pode ou não, né, ser concluída pelo médico de forma objetiva, né, informando a causa da morte. Eventualmente, eu não vou ter elementos para informar, mas que está morto, eu sempre poderei verificar. Existe a possibilidade da gente não colocar, não, melhor, não existe a possibilidade, não se deve colocar um diagnóstico se nós não sabemos do que morreu. Então, a recomendação, sim, é colocar causa de morte natural indeterminada ou causa indeterminada sem evidência de violência, porque nós registramos, examinamos o corpo e não verificamos nenhum sinal de violência, e assinalar que o óbito foi sem assistência médica. Tá? Ou se o médico é do SVO, ele vai assinalar que ele é médico do SVO. Tá? Seguinte. Essas informações, todas elas estão disponíveis, né, nessas resoluções do CFM. Existe uma portaria conjunta da Secretaria da Saúde e do Estado e da Segurança de 2001, que também reforça as informações constantes da resolução do CFM de 2005. Existe todo um parecer a respeito do atestado de óbito, da declaração de óbito de 99, e existem os manuais de instrução
de preenchimento da declaração de óbito do Ministério da Saúde. Existem vários, existe um de 2007, 2009, 2011, eu coloquei alguns ali para vocês verificarem. Trouxe para vocês também uma nota de esclarecimento a respeito da declaração de óbito, emitida aqui pelo CREMERS em 2016, em que no item 4, nos casos de morte sem assistência médica, né? Ou seja, eles colocam como fora do ambiente hospitalar, domicílio, sem suspeita de haver um agente causador e na ausência de sinais externos físicos, o médico pode fornecer a declaração de óbito, mesmo sem a realização de necrópsia. Tá? Então, se eu não tenho nenhuma evidência de violência, eu vou considerar aquela como sendo uma morte de causa natural. Tá? Nesses casos, a declaração deve ser fornecida pelo médico assistente, se não houver médico assistente, por qualquer médico do serviço público de saúde. Tá? E colocar, então, na causa terminal, lá na linha A das causas de morte, causa indeterminada, sem suspeita conhecida de violência. Tá? E desta forma, resguardando-se também no prontuário ou no boletim de atendimento as informações referentes ao exame físico e ao histórico, né, que não houve evidência de violência. Seguinte. E aqui uma dica, né? Existe um app do Ministério da Saúde que chama Atestado, né? E que trata exatamente da declaração de óbito. Tem várias coisas que nós tratamos aqui que estão contempladas nesse app, então as orientações de como preencher as causas de morte, fala da declaração de óbito propriamente dita, e tem até alguns exercícios práticos ali que podem ser feitos de preenchimento de declaração de óbito. Elas não são 100%, mas nos ajudam bastante, né? Então, é para estar na mão, estar no bolso, eventualmente, no momento de necessidade, pode ser consultado esse app também. E deixo os meus contatos ali, tanto aqui do CREMERS, né, para vocês, de meu contato pessoal, na eventualidade, se vocês precisarem de alguma orientação, estou à disposição. Eu agradeço, então, o convite em nome do Conselho. Nós estamos sempre à disposição, temas que sejam do interesse para qualificar o atendimento médico, qualificar a medicina, nós sempre estamos à disposição para auxiliar, colaborar e esclarecer. Tá? Muito obrigada pelo convite, tá? E uma boa noite.